Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Cripto Minutos, podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado do cripto mundial. E para começar o episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho da USDC, que é a stablecoin de dólar americano da Circle, e que chegou a perder o PEG recentemente, quando aconteceu a quebra do Silicon Valley Bank. Pois bem, o colapso desse banco, que é o SVB, e outros bancos pró-criptomoedas completou 2 semanas, mas é natural que seus impactos ainda estejam sendo sentidos. Por exemplo, a stablecoin USDC, que justamente perdeu a paridade com a quebra do Silicon Valley Bank, continua experimentando uma onda de saques. De acordo com os dados do CoinGecko, os detentores já sacaram o equivalente a quase 10 bilhões de dólares em USDC desde a quebra do SVB. Enquanto isso, a participação de mercado da sua maior rival, a USDT, que é emitida pela Tether, continua subindo no mercado. Para vocês terem uma ideia, o valor de mercado da USDC caiu mais de 42% em pouco menos de 10 meses. No mês de junho de 2022, o market cap da USDC estava em cerca de 57 bilhões de dólares. No entanto, nessa última segunda-feira, dia 3, ontem, o valor de mercado da stablecoin era de apenas 33,2 bi. Em contrapartida, a USDT possui 79 bi em valor de mercado, que é mais do que o dobro. E parte dessa queda da USDC ocorreu justamente por causa do colapso do SVB, já que a Circle, que é a emissora da USDC, tinha exposição no banco. A empresa confirmou que tinha cerca de 3,3 bilhões de dólares em contas no SVB. Esse dinheiro vai ser recuperado porque o Fed interviu, né, o Federal Reserve, o Banco Central Norte-Americano, interviu junto com o FDIC, que é um análogo do FGC brasileiro, interviu, e todos os depósitos vão ser honrados. Mas a paridade foi perdida aí durante umas horas, durante uns dias, justamente com medo do mercado do que iria acontecer. E continuando falando dessa volatilidade que de vez em quando a gente vê, de vez em quando a gente enxerga no mercado cripto, a Dogecoin subiu ontem 33% em menos de uma hora, depois que o logotipo do Twitter foi mudado para o logotipo da Dogecoin. Uma situação totalmente inusitada, o novo dono do Twitter, o Elon Musk, trocou a logomarca da rede social do Twitter, que é aquele passarinho, e no lugar colocou o símbolo da Doge. A mudança durou poucas horas, durou pouquíssimo tempo, o passarinho azul voltou para o seu lugar, mas essa simples ação do Twitter fez a Dogecoin disparar mais de 30% no espaço de uma hora. Muita gente falando que isso era um sinal de que o Twitter ia passar a aceitar de alguma maneira a Doge, integrar a Doge, etc, etc, etc. Mas poucas horas depois o Elon Musk falou que era só uma promessa que ele estava cumprindo e publicou uma thread antes dele comprar o Twitter, dele conversando com uma conta. E essa conta tinha falado, imagina se o Elon comprar e trocar o símbolo do Twitter pelo símbolo da Doge. Ele falou, ia ser engraçado. Pois bem, ele cumpriu a promessa dele de antes e de fato trocou, mesmo que momentaneamente. De qualquer forma, isso demonstra o poder do Elon Musk em relação à Dogecoin, em relação à comunidade da Doge, que bastou ele fazer isso para o preço da Dogecoin disparar. E continuando o episódio de hoje, vocês devem se lembrar, vocês que são os nossos ouvintes devem se lembrar, que a gente comentou na semana passada e na semana retrasada, que os bancos estavam começando a diminuir a oferta de hemp financeiro pré-exchange. Hemp financeiro é a entrada e a saída de dinheiro, ou seja, a interligação, o elo de mercado financeiro tradicional e o mercado cripto, em alguns casos, estava se tornando cada vez mais difícil. Pois bem, uma reportagem afirmou que os bancos do Reino Unido estão recusando clientes cripto. As empresas cripto estão enfrentando dificuldades para acessar serviços bancários no Reino Unido. Essa afirmação foi feita pela Bloomberg. Os poucos bancos que ainda trabalham com empresas de criptomoedas estão solicitando mais e mais documentações e informações sobre o monitoramento de transações dos clientes. Os desafios incluem ter pedidos de abertura de contas rejeitados, contas congeladas e uma burocracia esmagadora. As empresas de criptomoedas até encaminharam reclamações diretamente ao governo do primeiro-ministro Rishi Sunak, depois que a situação piorou nas últimas semanas. O movimento vai na direção oposta dos planos de Sunak de incentivar tecnologias financeiras disruptivas para tornar o Reino Unido um hub global de criptomoedas. De qualquer forma, a gente consegue ver que isso não é algo focalizado, centralizado no Reino Unido, em UK,
mas sim algo global. A gente tem visto também uma extrema dificuldade das empresas em conseguir justamente esse ramp financeiro nos Estados Unidos, por exemplo. A gente vai continuar acompanhando e trazendo isso para vocês, porque essa liquidez é de suma importância para o mercado. E para fechar o Cripto Minuto de hoje, a gente vai voltar a falar da FTX. Nem tudo está perdido para os usuários da então falida FTX. Depois que a empresa revelou no ano passado que não havia liquidez suficiente para honrar com os ativos dos usuários e acabado num calote de mais de 8 bilhões de dólares, algumas subsidiárias da empresa começaram a anunciar novidades e novidades positivas, é importante frisar. Primeiro foi a FTX Japão, que pediu aos administradores da massa falida que os recursos de seus usuários fossem devolvidos atendendo a normas do Japão com as quais a FTX concordou. Depois veio a FTX Europa na semana passada, que anunciou a abertura novamente da exchange com uma única função, o saque. Agora é a vez da FTX Vietnã anunciar que pagará todos os seus clientes após as notificações enviadas a ex-usuários por e-mail. Segundo a mídia local, os usuários identificados com saldo positivo na conta receberam a notificação, informando que a exchange entrou com pedido de falência em novembro. Embora a FTX não fosse uma exchange de grande destaque no Vietnã, ainda causou prejuízo, naturalmente, a muitos usuários locais. O e-mail não trouxe informações adicionais sobre como os saques serão processados e nem quando, mas, de qualquer forma, não deixa de ser uma boa notícia, não deixa de ser um bom sinal. Esse foi o Cripto Minuto de hoje, esse foi o episódio desta terça-feira. Muito obrigado pela sua companhia, eu já tenho um encontro marcado com você aqui no episódio do Cripto 1 Minuto amanhã. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, @criptofácil no Instagram, @criptofácil no Twitter e, claro, também de seguir a gente no YouTube, Criptofácil, e no site www.criptofácil.com. Valeu e até amanhã.